Olá, seja bem-vinda ao podcast Mulher, Fé em Deus. E nesse primeiro episódio do podcast, nós vamos falar sobre um tema que eu particularmente amo, que é quem é Jesus? E a partir das 7 declarações de Jesus que a gente encontra na Bíblia, a gente vai descrever quem é Jesus, a gente vai falar sobre Jesus. Mas antes de começar a falar sobre a Bíblia, eu queria que você realmente pensasse. Como você descreveria Jesus para alguém? Se um amigo seu, um colega seu que não fosse cristão, lhe perguntasse: olha, quem é Jesus para você? E o que você diria? Qual seria a primeira palavra que viria à sua cabeça para descrever Jesus em sua vida? Aí, por que eu estou perguntando isso? Porque para múltiplas pessoas, os significados sobre quem é Jesus vão ser completamente diferentes. E a nossa intimidade com ele também vai ser dada a partir da forma como a gente vê ele. Então, quem é Jesus? Como você descreveria Jesus para alguém que não é cristão? Essa é a primeira pergunta aí, para ficar na sua cabeça o dia inteiro, para você pensar e para você refletir sobre o quanto você tem se relacionado com Jesus e como ele tem se refletido na sua vida. Na minha vida, ele tem muito se refletido na visão de intimidade. Inclusive, esse podcast ele foi criado com esse objetivo, da gente refletir a nossa intimidade com ele, da gente aumentar a nossa intimidade com Jesus, aumentar a nossa intimidade com Deus, para que nós consigamos seguir os verdadeiros caminhos que eles têm para nós. Né? Mulher, fé em Deus. Então você precisa cultivar a sua fé continuamente, plantar a sua fé e cultivar a semente da fé, para que ela se fortaleça, ela distribua e na sua vida as glórias que Deus de bom grado tem para nos dar. E o que nós encontramos na Bíblia sobre quem é Jesus? Então, nesse segundo momento, nós vamos falar sobre alguns versículos da Bíblia, alguns capítulos da Bíblia que falam sobre quem é Jesus e vamos nos aprofundar na palavra a partir dele mesmo. Então, a gente encontra em João 8,12 a nossa primeira declaração aqui do dia, que é: eu sou a luz do mundo. Então, se você for lá em João 8,12, você vai encontrar o seguinte: Jesus, ele mesmo se declara e ele fala: falou-lhes outra vez Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, ele primeiro faz essa declaração sobre ele aqui, junto aos fariseus. Ele se apresenta dessa forma. E ele se coloca como a luz do mundo. Então, que bonita essa declaração. A luz que todos os dias clareia a nossa janela, a nossa manhã, que faz a gente entender que é dia, que é um novo dia. Jesus se coloca como a luz do mundo. É a luz que está presente para iluminar a nossa vida. É a luz que está presente para nos guiar pelo caminho da verdade. É a luz que nos clareia todos os dias, que nos dá força para levantar, que clareia as nossas ideias, que faz com que a gente se mantenha firme na nossa fé. É a luz que nos dá força. Então, a luz do mundo. Olha como esse pensamento, essa reflexão como de quem Jesus é, devem captar a nossa atenção, porque a luz do mundo, a luz que ilumina, a luz que nos dá vida. Então, nós sem a luz natural, o que nós seríamos? Não seríamos nada, porque nós precisamos da luz para a gente conseguir se desenvolver. A gente precisa da luz para que a gente tenha vida. A gente precisa da luz para que a gente precise crescer e cultivar as nossas entranhas. A gente precisa da luz para se alimentar, porque sem luz, nenhuma semente vai germinar no solo. A gente precisa da luz para comer, a gente precisa da luz para andar, a gente precisa da luz para viver. Então, a luz do mundo. Como essa definição de Jesus incorpora realmente quem ele é para nós. A luz. Jesus é a nossa luz.
é quem nos sustenta. E aí, continuando a gente aqui a falar sobre as nossas, sobre as 7 declarações de Jesus, a segunda declaração que eu escolhi, ele está no capítulo em João também, mas no capítulo 6. Capítulo 6, de 35 a 68. Esse trecho é um pouco maior. E Jesus já começa logo no versículo 35 informando ao mundo que Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. E aí eu vou ficar só nessa primeira declaração de Jesus, que é: eu sou o pão da vida. Se nós fôssemos pensar, como é que a gente ganha forças todos os dias? Como é que a gente consegue ser produtivo, trabalhar, estudar, cuidar de uma casa? Como é que a gente consegue fazer isso todos os dias? Só nos alimentando. Mas o alimento não é somente o alimento físico, é o alimento também espiritual. Então, quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, ele quer dizer que ele dá a nossa vida, ele nos alimenta, ele faz com que nós fiquemos mais fortes. Para o que quer que nós fossemos fazer durante o dia, Deus e Jesus nos dá o alimento, o pão da vida, a nutrição espiritual. Então a gente precisa se nutrir não somente do pão físico, porque não só do pão se vive o homem, mas também do elemento espiritual. E justamente Jesus, ele é o pão da vida. E aí ele continua: aquele que vem a mim, não terá fome. E aquele que crê em mim, jamais terá sede. Então ele nos alimenta de forma que a gente não vai ter sede, então a gente não vai passar necessidades sem ele. A gente não vai passar sem a água para causar a gente sede, que causa a gente o quê? Que causa a gente uma secura, que causa a gente a sensação de deserto, sensação de solidão, sensação de fracasso. Mas Deus, ele alimenta a nossa alma. Jesus, ele alimenta a nossa alma. Então, quem vem a mim? Então, se a gente estuda a palavra, se a gente está sempre presente com ele, se a gente frequência a nossa missa, o nosso culto, a gente vai estar sempre na presença dele. Na presença dele, a gente vai nutrir as nossas entranhas físicas, as nossas entranhas espirituais, porque tudo que a gente precisa, a gente vai encontrar nele. E a gente precisa estar sempre se nutrindo. Uma vez eu ouvi uma frase que foi muito interessante, que foi o seguinte: todo dia você se levanta, todo dia você come. Então, por que todo dia você também não dá um jeito, não tira um tempo, não... Até esse momento que nós temos aqui também de nossa conversa, nosso bate-papo sobre Deus, nossa conversa sobre Jesus, por que também você não tira um tempo para também nutrir o seu ser espiritual? Para você nutrir o seu espírito, para você nutrir você mesma, para você matar essa sua sede, matar as carências, matar a sensação de solidão, de ansiedade, de depressão, tudo isso que nos aflige e nos assola tanto. Então, Jesus, ele é o pão da vida. Ele vai matar a sua sede. Então, sempre quando você sentir que sua garganta está seca, que sua alma está seca, que você está pensando coisas negativas, que você não está bem, que você está se sentindo ansioso, que você está se sentindo depressivo, busque Jesus. Ele vai matar a sua sede. Eu tenho certeza que você, quando você começar a praticar a oração, quando você, nesse momento de angústia, que você começar a orar, a sua vida vai mudar. Então, sim, mate a sua sede todas as vezes que você estiver em carência, que você estiver necessitado, que você estiver em desertos, que você estiver passando por dificuldades, que você tiver pensamentos negativos. Mate a sua sede em Jesus, porque ele diz que aquele que crê em mim jamais terá sede. Então acredite,
Se você crê nele, se você orar se você orar por você, orar por seus problemas, você jamais terá sede. Agora vamos na declaração que Jesus fez e que se encontra no capítulo 10, versículo 7. Jesus tornou-lhes a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. No versículo 9 também ele cita: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagens. E aqui neste capítulo, Jesus está falando sobre o bom pastor, sobre condução de ovelhas, sobre como ele conduz as ovelhas, como as ovelhas conhecem o bom pastor. E que os ladrões e salteadores, eles existem, mas que as ovelhas, elas não os ouvem, mas só ouvem a voz do bom pastor. Que o bom pastor, ele indica a porta, e a porta é o próprio Jesus. A porta é Jesus. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho que fará elas encontrarem boas pastagens. E aí ele coloca aqui, né? Tanto encontrará como sairá e encontrará pastagens. O que é a pastagem? Um local de descanso, um local de conforto, um local de paz. Então, através de Jesus, através da porta, através do seu caminho, através da sua indicação, a gente vai encontrar as verdadeiras pastagens, o local de descanso, o local onde ele vai deixar a gente saciado, onde nada mais a gente vai precisar, porque ele vai ser tudo. E ele continua: eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Então, se a gente pensar, Deus e Jesus, eles não oferecem a vida somente pela vida. Ele oferece a vida em abundância. Não é somente você estar vivo, mas é você ser vivo de maneira plena. E as pastagens, as boas pastagens que ele vai oferecer a nós como cordeiros, como seguidores dele, são pastagens de grande abundância, onde a gente vai ter tudo o que a gente precisa, onde a gente vai ser saciado por ele, porque ele vai nutrir a nossa sede, ele vai nutrir os nossos anseios, ele vai nutrir as nossas carências. E aí ele vai continuando e dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que expõe a sua vida pelas ovelhas. E foi isso que ele fez. O bom pastor, ele deu a sua vida por nós como ovelhas seguidoras dele. E a gente precisa segui-lo. A gente precisa caminhar com a nossa fé. Uma curiosidade hoje que eu estava pensando foi que eu estava fazendo uma leitura e aí falava que Jesus subia aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ok? Essa leitura bíblica, bastante conhecida, mas mais do que isso, eu fiquei refletindo. Quando a gente olha à direita de Deus Pai, é a nossa esquerda, certo? Quando a gente está no altar, que a gente olha alguma coisa à direita, visualmente para quem está de frente é a esquerda, justamente o lado inverso. E a esquerda, se você for estudar algo relacionado à arte, é o primeiro ponto focal que a gente olha quando a gente vai visualizar alguma coisa. Quando você vai visualizar um quadro, quando a gente vai visualizar uma imagem, a primeira coisa que a gente olha como humano, isso é um estudo, são estudos feitos da orientação humana. Quando a gente olha para alguma coisa, o nosso cérebro, ele tende a olhar sempre para o lado esquerdo primeiro. E o lado esquerdo que a gente vai olhar justamente é o nosso Senhor Jesus. Então a gente deve encontrar o nosso caminho nele. Para que a gente encontre as nossas pastagens, a gente deve olhar para a nossa esquerda, porque é ele que vai trazer o exemplo que a gente vai precisar seguir na nossa vida. É ele que trouxe as palavras que a gente precisa se orientar. É nele que a gente vai encontrar a nossa verdes pastagens. É nele que a gente vai conseguir saciar a nossa sede através da sua palavra. Então, se a gente
pensar que o nosso cérebro, ele olha primeiro para a esquerda e que nós, quando nós pensarmos em Jesus, a gente vai ter essa imagem que ele está à direita do Pai. A gente vai ter sempre essa perspectiva de a gente tem que olhar para Jesus para a gente entender qual é o caminho que Deus quer que a gente siga. Então, tendo uma imagem de Deus como nosso norte, mas a imagem também de Jesus como nosso direcionamento de conduta, de orientação aqui na Terra. Porque ele deixou todas as palavras, as palavras como exemplo. Ele não escreveu, mas ele deixou as palavras como exemplo para que nós sigamos a palavra dele, para que nós sigamos o caminho da salvação eterna. E com essa frase, eu encerro aqui nosso primeiro episódio do nosso podcast. Eu espero muito que você tenha gostado. Espero que essa palavra tenha te tocado de alguma forma. Então, mulher, fé em Deus. Vamos estar aqui sempre presentes para trazer mais uma palavra de fé para você, para que você comece o seu dia, para você terminar o seu dia de uma maneira renovada, pensando sempre no Senhor. Então, no amor de Deus, nós vamos terminar o nosso podcast. Que Deus abençoe você e a sua família, e o seu dia ou a sua noite, e nós nos vemos no próximo episódio. Então, até a próxima!